Outro dia estava num treinamento e aí quando terminou o treinamento um cliente me chamou, né, que me contratou e falou: Stênio, eu gostei bastante da dinâmica que você propôs, gostei muito de um framework que você usou, que é o farol da liderança, para a liderança ver quais são as coisas que ela está fazendo no momento de liderança, né, o que está investindo mais tempo, o que está investindo menos tempo, mas eu acredito que a gente podia ter dado mais ferramentas. Ela falou isso para mim. E aí eu falei assim, ferramentas em que sentido? Ela falou, porque eu acho que eles precisam de mais ferramentas, eles precisam de mais frameworks, eles precisam de mais fluxos ali para conseguir organizar o dia deles, né, das pessoas ali da empresa. Aí eu respirei, pensei e falei, eles não precisam de mais ferramenta. Eles precisam só seguir os princípios que eu falei para eles. Se eles seguirem esses princípios, eles podem usar qualquer ferramenta, eles podem criar o fluxo que eles quiserem, eles podem usar qualquer framework. Isso é uma coisa importante para você ter aqui nesse vídeo. Eu quero passar para você os 5 princípios para você conseguir de fato ser produtivo. Lembra que a produtividade ela tem a ver com várias coisas, né? Ela tem a ver com a gestão das escolhas que você faz, ela tem a ver com a sua inteligência emocional, com a sua comunicação, com os medos que você tem que lidar. Mas, nesse sentido de gestão das escolhas, para nos tornarmos mais produtivos, eu vou passar para você 5 princípios que você vai poder usar em qualquer ferramenta. Desde quando eu comecei a dar treinamento lá em 2021, em janeiro de 2021, especificamente dia 25 de janeiro de 2021, as pessoas me perguntam, Stênio, qual que é a ferramenta que eu uso para conseguir ser mais produtivo? Qual que é a ferramenta que eu uso para conseguir me organizar? Claro que existem algumas ferramentas muito boas, só que se você não seguir esses princípios, as ferramentas vão te atrapalhar. Do mesmo jeito que seguindo esses princípios, eu passei desde 2008 até 2023 usando um documento do Word para me organizar. Para organizar meus projetos, para organizar minhas tarefas. Então o que eu quero mostrar aqui para você são princípios que vão nortear o uso de qualquer ferramenta. Você pode usar qual você quiser. Inclusive porque uma vez uma professora de um curso virou para mim e falou assim, Stênio, sabe qual que é a melhor ferramenta que você pode usar para gerir os seus projetos? E eu falei, qual? Ela falou, a que funciona para você. Então eu quero que você use a ferramenta que você quiser, desde que você siga os princípios. Tem mentorado meu que usa o Excel, tem mentorado que usa o ClickUp, tem aluno meu que usa o Notion, tem pessoas que usam, alunos meus, especialmente do Backlog Inteligente, que usam o Microsoft To Do. Se você quiser saber mais sobre o Backlog Inteligente, clica no link aqui embaixo. Então, é seguir esses princípios para você conseguir organizar a sua vida, para você conseguir não esquecer de mais nada, não precisar lembrar de mais nada. E principalmente, né, conseguir dar tração nas coisas da sua vida. O primeiro princípio que você precisa levar em consideração é o primeiro de todos os princípios, que é você saber o que você tem para fazer. Não dá para a gente ser produtivo, não dá para a gente priorizar, não dá para a gente fazer escolhas, não dá para a gente saber se a gente está avançando ou não em alguma coisa, se a gente não tiver todas as coisas mapeadas. Que coisas são essas? Eu estou falando sobre os nossos projetos e sobre as nossas tarefas. E além disso, eu estou falando sobre a nossa agenda, de certa forma. Por quê? Porque as coisas que eu tenho para fazer, elas estão sempre dentro de um tempo. O que é isso, gente? Quando eu falo para as pessoas, me listem todos os projetos que vocês estão envolvidos, e a partir desses projetos, todas as tarefas que vocês precisam realizar dentro desse projeto, é porque a gente coloca as pecinhas do quebra-cabeça no chão, a gente olha todas essas pecinhas e aí a gente vai escolher qual fazer, qual não fazer. A gente vai escolher qual fazer primeiro, qual fazer depois. Não existe priorização se você não souber todas as coisas que você tem para fazer. Esse é o primeiro princípio da produtividade, é o primeiro princípio da gestão das escolhas, que é o primeiro pilar da produtividade humanizada. Escolher significa, a partir do momento que eu sei o que fazer, ou sei o que tenho para fazer, eu vou fazendo essas escolhas. E o que você tem para fazer não vem só de você, vem dos outros também. Então, aqui vai entrar coisas que chegam por e-mail, coisas que chegam pelo WhatsApp, coisas que chegam pelo Teams, coisas que chegam pelo Slack, coisas que chegam por todos os lugares, pessoas te pedindo. A gente sempre precisa olhar para as coisas antes de tomar as decisões, antes de fazer as escolhas. Por quê? Uma vez que eu crio esse grande inventário, o Charles Rummel fala no artigo Tirania do Urgente, para que a gente faça um grande inventário. E todos os especialistas em produtividade, em organização, falam sobre o tal inventário. O que é o inventário? Todas as coisas que eu tenho para fazer.
para poder fazer as escolhas. Por quê? Nem sempre tudo que eu tenho para fazer é importante. Existem coisas que eu tenho que fazer que não precisam ser feitas. Como assim, Stênio? Às vezes me pedem alguma coisa, mas aquilo não tem nada a ver. E aí eu preciso me comunicar. Lembra que um dos pilares da produtividade é a comunicação? Eu preciso falar, olha, isso aqui não é relevante, isso aqui é, por que eu deveria fazer, por que eu não deveria fazer? A segunda coisa, porque às vezes eu crio coisas que naquele momento que eu criei aquelas atividades, elas eram importantes ou elas eram relevantes, mas quando eu vou executá-las, elas não são mais. Tem várias coisas que eu crio na minha cabeça que depois não são mais. Então a segunda pergunta, a partir do momento que eu tenho visibilidade de tudo que eu tenho para fazer, é por que aquilo é importante? Por que com acento? Porque é o motivo pelo qual aquilo é importante. Qual o motivo de realizar o quê? Por que é importante? Por que é relevante? Por que eu deveria fazer? Né? Qual o porquê dessa atividade existir? E aqui já começa a vir um pouco de tom de priorização. Por quê? Porque você pode fazer qualquer coisa, mas você não pode fazer tudo. Não dá pra gente fazer tudo no tempo que a gente tem. A gente precisa fazer escolhas. É assim com todo mundo. Não acredite nas pessoas que acham, que falam que dá pra você dar conta de tudo. O tem tempo pra tudo, tem tempo pra tudo que importa. E aqui vem essa questão. Por quê? É você se conectar com os seus valores. E os seus valores pessoais e valores profissionais. Quando a gente fala, por exemplo, de um dono, uma dona de negócio, cara, existem valores profissionais importantes, como crescimento da empresa, como desenvolvimento de sucessores. Qualquer coisa que você fizer que esteja conectada aos seus valores profissionais e qualquer coisa que esteja conectada aos seus valores pessoais tem um grau, um nível de importância maior do que coisas corriqueiras. Significa que você não vai fazer as coisas corriqueiras? Não, mas significa que você vai começar a dar uma certa ordem de priorização. O que é mais importante do que o quê? Ou você vai começar a categorizar. Então existem coisas que são mais fáceis, existem coisas mais complexas, existem coisas mais importantes. E ao categorizar essas coisas, eu começo a organizar no tempo, que é o terceiro princípio. Todas as coisas, elas são feitas em um determinado tempo. Querendo ou não, as suas tarefas, elas também estão nesse tempo. Quando a gente olha para a agenda do ponto de vista técnico, a agenda é o lugar de compromisso. Só que quando a gente está olhando do ponto de vista prático, a gente junta tudo na agenda. Porque embora eu tenha um backlog que precisa ser separado da minha agenda, no meu planejado do dia, você vai incluir isso dentro da sua agenda. Isso está ficando muito difícil para você, fique em paz, porque isso tudo é parte da metodologia do backlog inteligente, tá bom? E tá tudo explicadinho na aula que eu dei de 2h30, se você quiser saber mais, clica no link aqui embaixo. Mas basicamente é o seguinte, eu sei o que eu tenho para fazer. Eu entendo se aquilo faz sentido. Por quê? Não existe nada tão inútil do que fazer aquilo que não era para ser feito de um jeito bem feito, né? Peter Drucker disse mais ou menos assim. Então, beleza. Quando eu faço esse primeiro filtro relacionado às minhas metas, aos meus valores, aos meus objetivos, eu consigo colocar no tempo, eu consigo colocar no meu backlog inteligente aquilo que realmente precisa ser feito na minha vida profissional e na minha vida pessoal, se a gente puder fazer essa divisão. Muito bem. Uma vez que eu tenho tudo, eu começo a entender o quando, ou os quandos eu vou fazer essas atividades. Veja, esses 5 princípios, eles estão conectados e eles são concatenados, ou seja, se eu não souber tudo que eu tenho para fazer, como é que eu vou decidir quando fazer aquilo? Porque uma coisa é ter 4 atividades aqui no quê? Outra coisa é ter 100. Não estou exagerando, um ser humano normal tem mais ou menos 100 atividades por dia. Se você contar cada tarefa ou cada atividade como uma tarefa, uma pequena ação, vai ter mais ou menos isso. Lavar a louça é uma tarefa, enviar um e-mail é uma tarefa, enviar 2 e-mails são 2 tarefas. Só de e-mails deve ter mais de 50 por dia. E aí você precisa entender quando que você vai realizar essas tarefas, que é exatamente a hora que as suas tarefas entram na sua agenda. Ou é exatamente a hora que as suas tarefas começam a ser combinadas com os seus compromissos. E aqui a grande beleza do negócio, da gestão das escolhas. Por quê? Porque ao observar a categoria ou a complexidade de cada atividade, eu vou começar a entender se aquilo pode ser feito em determinados momentos que eu pré-determinei.
Então vamos supor, eu tenho uma atividade muito complexa, que ela é super importante e ela precisa ser feita amanhã. Só que amanhã eu tenho treinamentos, eu tenho o dia inteiro. Se é uma atividade complexa, ela demanda muito da minha cognição, o que consequentemente vai demandar muito do meu tempo. Se eu vou ficar 8 horas dentro de sala dando um treinamento, naturalmente eu não vou conseguir fazer essa atividade complexa nesse quando que eu pré-determinei. Logo, eu precisarei usar o terceiro pilar da produtividade humanizada, que é a comunicação, para poder renegociar aquilo que é renegociável. Talvez o que possa ser renegociável comigo ou com outra pessoa. Talvez esse compromisso não possa ser renegociado, que é o caso do treinamento que eu vou dar. E aí, para fazer essa renegociação, essa comunicação com a pessoa, eu preciso olhar para o quarto pilar da produtividade humanizada, que é o medo ou o receio de me comunicar dessa forma. Porque se eu não tiver a coragem e eu não tiver nenhum medo, se eu tiver a coragem e não tiver nenhum medo, eu vou negociar. Se eu tiver medo, se eu não tiver coragem e eu não me comunicar com a pessoa com quem eu preciso me comunicar para negociar, o que vai acontecer? Eu tendo a gerar uma sobrecarga aqui, onde eu tenho um treinamento acontecendo ao longo do dia e eu vou precisar entregar uma coisa grande e que demanda do meu tempo ao longo do dia. Como que eu faço isso? Provavelmente abrindo mão da minha vida pessoal, abrindo mão do meu sono, abrindo mão do meu almoço e fazendo tudo, mas de um jeito mal feito, do que vale. Percebe? Então, quando você sabe essas três coisas, né, essa aqui do ponto de vista analítico e o que e quando do ponto de vista prático, ou seja, no seu backlog inteligente e na sua agenda, você começa na sequência a entender, uma vez que você já tem as coisas colocadas às claras, como você vai fazer. E como você vai fazer, de fato, é o planejamento. E existem várias formas, ou vários comos. Existe o como de você agrupar tarefas do mesmo tipo. Existe o como de você fazer um bloco de tempo para uma atividade mais complexa. Existe um como de você blocar alguns tempos para algumas atividades parecidas do ponto de vista de complexidade ou do ponto de vista de tema, né? Então, vou pegar um projeto inteiro e vou dedicar 1 hora para esse projeto dentro da minha agenda. Existem vários comos, sendo que o melhor jeito ou o melhor como que você pode usar é uma tarefa de cada vez. Né? Termina uma tarefa, depois vai para outra, diminua a alternância ou a mudança de contexto. Então, sempre que eu tiver uma atividade, eu vou escolher quando fazer e vou decidir como fazer, porque existe um como não sustentável, que é eu entrar no treinamento e enquanto as pessoas estão lá discutindo alguma coisa, eu estar no computador fazendo uma outra coisa e me desconectando e dividindo, dissipando minha energia e alternando o contexto e multitarefando, que a gente sabe que é um grande problema, que você tem perda de energia, perda de tempo, perda de qualidade. E ao tomar essa decisão, que na realidade são decisões prévias, eu vou encontrar no meu caminho, naturalmente, obstáculos. Quais são esses obstáculos? A pergunta é para você. Você não terá essa resposta de mim. Por quê? E aqui eu vou te ensinar a pensar e a se autodirigir, para que você seja uma pessoa autônoma na sua vida. Que você não fique dependendo de 1 milhão de pessoas para te dizer o que fazer, como fazer. Basicamente é o seguinte, sempre que você criar um plano, você precisa fazer um disaster check. Vamos chamar de disaster check. O que é o disaster check? O que pode dar errado nesse plano e como eu vou fazer para superar esses obstáculos que vão surgir. Então, ao planejar o dia dessa forma, o que pode acontecer? Meu chefe pode pedir alguma coisa, um cliente pode me trazer um imprevisto, meu carro pode quebrar. Quais são as coisas que podem acontecer que vão atrapalhar esse seu plano? Você vai listar essas coisas e depois, para cada uma delas, você vai listar o que você fará no lugar desse obstáculo. Para que eu supere esse obstáculo, eu vou fazer isso. Para que eu supere o segundo obstáculo, eu vou fazer isso. Stênio, mas isso dá muito trabalho. Dá mesmo. Não é
algo corriqueiro. Talvez não seja algo que você esteja acostumado, é normal. Mas o que eu estou te ensinando ou tentando te passar aqui é um jeito de pensar para que você organize melhor o caos que deve estar sua vida, sua cabeça deve estar fritando de tanta coisa para fazer, e eu quero que você entenda que quando a gente entende e começa como passo 1, listando as coisas que a gente tem, organizando dentro de um lugar seguro, que é o backlog inteligente, e a partir disso, fazendo as escolhas conscientes e planejando como lidar com os dias, com o tempo isso vai se tornando cada vez mais fácil. Porque todo hábito, ele começa mesmo de um jeito difícil. Toda ação que você nunca fez ou fez pouco, ela gera um certo desconforto. É normal. É normal. Mas ao repetir, ao criar uma rotina, ao se disciplinar para fazer isso, você tende com o tempo não necessariamente a gostar daquilo. Né? Talvez você não goste de fazer, mas você vai entender que aquilo tem um valor, porque aquilo vai te trazer um resultado. E quando a gente vê resultado em algo, a gente faz não porque dá prazer, mas porque dá o resultado que a gente quer. E aí a gente passa a agir um pouco mais como adulto, que é fazer o que precisa ser feito para ter o resultado que quer, e não achar que a vida é toda confortável, toda tranquila, um mar de rosas. Não é assim. Eu falo isso para você, mas falo isso para mim. Então o que eu te digo é, se você usar esse passo a passo, esses princípios, pode vir a ferramenta que você quiser. O meu caso foi exatamente esse. Eu usava esses princípios quando eu organizava todo o meu backlog num documento de Word, que depois sofreu um upgrade para um Google Docs. E aí, certo dia, um mentorado meu virou e falou assim, Stênio, tem como fazer isso no Microsoft To Do? Aí eu falei, tem, cara. Mas você conhece o Microsoft To Do? Ele me perguntou. Eu falei, não, mas tem, tenho certeza que tem. Ele, putz, cara, você podia me ajudar a fazer? Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá ajudá-lo a fazer. Como é que eu sabia que funcionava no To Do? Porque eu já tinha visto funcionar no Excel, no Notion, no ClickUp, no Trello. Funciona em qualquer aplicativo. O aplicativo não é o 80-20, é o contrário, os princípios são o 80-20 da história. E aí eu fui mexer no To Do. Aí o que eu fiz? Eu fui aprender. Tá, como é que eu listo projetos e tarefas? Como é que eu defino o prazo de execução e o prazo de entrega de cada tarefa? Como é que eu planejo os dias? Aí eu vi que fazia muito sentido o To Do para mim, naquele contexto. E por isso que eu ensinei tudo dentro do Backlog Inteligente. Como que eu aplico numa ferramenta os princípios do método Ordem no Caos. Se você quiser saber como aplicar isso na sua rotina sem estresse, em 2 horas você já vai estar com tudo organizado dos seus projetos, das suas tarefas, na sua vida profissional e sua vida pessoal, clica no link que está aqui embaixo do vídeo e entra agora para o Backlog Inteligente. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo a cada uma das dúvidas e não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os vídeos todas as semanas que eu publico aqui, beleza? Fique com Deus, espero que tenha sido útil para você. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.